Olá, muito boa tarde a você. Vamos aos destaques do F1 desta terça-feira, dia 6 de janeiro. Especialistas e instituições públicas reforçam ações da campanha Janeiro Branco de combate e prevenção aos problemas relacionados à saúde mental. Após os gastos com as festividades de fim de ano, a necessidade de equilíbrio nas contas com as despesas de janeiro. As ofertas e estratégias do comércio para elevar as vendas no começo de ano. Você vai ver ainda, Corpo de Bombeiros alerta para os riscos com acidentes nas praias diante da incidência de caravelas que podem gerar queimaduras. O F1 começa agora. Janeiro Branco chama a atenção para a importância da saúde mental, um tema que merece cuidado o ano inteiro, mas ganha ainda mais destaque no começo do ano, período marcado por reflexões, planos e também pressões emocionais. A campanha reforça a necessidade de falar sobre sentimentos, combater o preconceito e incentivar a busca por ajuda profissional quando necessário. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e atitudes simples, como respeitar os próprios limites e manter diálogos abertos, podem fazer toda a diferença para uma vida mais equilibrada e saudável. O ano começou e com ele uma campanha super importante, o Janeiro Branco, que desperta sobre a importância com a saúde mental e o bem-estar emocional, como explica este psicólogo. Como nós estamos no começo do ano, reescrevendo a história, todo mundo pensando em metas, maneiras de rever e recontar a sua história da vida, aproveitarem para falar sobre um assunto tão importante que é a saúde mental, né? Que é de cuidar da própria saúde, de pensar de uma maneira muito mais ampla sobre a vida, de pensar sobre o estresse, pensar sobre o trabalho, pensar sobre as relações, sobre as frustrações, sobre as emoções. Então a campanha, ela visa ilustrar o quão importante a gente olhar para a gente. Neste ano, a campanha faz um alerta: cuidar da mente deve ser um compromisso coletivo. O tema de 2026 é paz, equilíbrio, saúde emocional, o que aponta para a necessidade de desacelerar, reorganizar a vida e fortalecer as relações humanas. Essa expectativa que a gente tem de que nós vamos viver uma vida plena, da qual ou um profissional de saúde mental possa me trazer uma fórmula para viver bem a vida inteira, isso não existe. A ideia de falar sobre saúde mental é inclusive aceitar as frustrações também, que às vezes as metas ou então os objetivos que a gente traça, eles não vão ser cumpridos e está tudo bem. A ideia é a gente também lidar com isso na proposta da campanha, de fazer com que as pessoas também sejam, elas possam de uma certa maneira até se respeitar. O psicólogo orienta ainda que as pessoas consigam lidar com as frustrações do ano que se passou e com as expectativas do ano que está apenas começando. Janeiro deve ser o pontapé para uma vida com a mente saudável. Buscar ajuda para tentar se entender, se compreender, pelo menos administrar suas emoções, compreender como lidar com a sociedade, com as pessoas, é muito importante. Buscar ajuda de um psicólogo, buscar ajuda de um psiquiatra, porque não precisamos buscar ajuda de um profissional só quando a gente está em risco. A gente pode buscar ajuda também para prevenir, para entender quem somos, para entender o que passamos, né, o que vivemos, quanto é importante a gente pensar em nós mesmos. Depois das festas de fim de ano, quando o orçamento costuma ficar mais apertado, o começo do ano traz um novo desafio para as famílias. Contas como IPTU, material escolar, matrículas, impostos e despesas do dia a dia. Por isso, manter o equilíbrio financeiro é essencial para evitar dívidas e começar o ano com mais tranquilidade. Especialistas recomendam organizar os gastos, priorizar o que é essencial e evitar compras por impulso. E sempre que possível, claro, montar uma reserva. O novo ano começou, mas as despesas e obrigações financeiras se renovaram. E neste início é comum o orçamento das famílias ficar mais apertado. Financeiramente não está muito bem, né? Ano passado foi uns gastos muito grandes, agora nós brasileiros, acho que é em todo mundo, todo ano a gente tem a mesma pergunta: o próximo ano vai ser melhor, o próximo ano vai ser melhor, e a gente acaba
não economizando, mas agora espero que esse 2026 seja um ano de muita prosperidade e economias. Sim, a gente tenta o máximo economizar, mas quando chega as festividades não tem como, a gente sai gastando, aí a fatura do cartão vai aumentando, mas graças a Deus eu sempre pago minhas coisas em dia, né? Aí já tem o material escolar das crianças, já fico até pensando no valor deles, mas tudo é parcelado, mas no final das contas dá tudo certo. Essa é a realidade de muitas famílias maranhenses. Logo após os grandes gastos com as festividades, vem janeiro com várias despesas. Pagamentos de impostos como IPTU, IPVA, tem a matrícula da escola, a compra dos materiais escolares, sem falar da fatura do cartão com os gastos das festas e as contas do novo mês. Com tanta cobrança, é necessário se reorganizar. A ideia agora é você segurar um pouco os seus desejos de compras, evitar parcelamentos, talvez você já esteja com muitos parcelamentos que fez em dezembro, por conta do Natal, enfim. Então, segurar isso para que nesse primeiro semestre você faça menos gastos. Então, evitar ir comer fora, se você vai todo final de semana, reduza. Evitar, por exemplo, eu quero comprar um eletrodomésticos, a não ser que seja uma coisa de extrema urgência. Esperar um pouco mais para fazer um novo parcelamento, porque isso acaba pesando. A preocupação em se organizar financeiramente não deve ser apenas nesse período, mas o planejamento precisa ser feito para todo o ano, evitando dívidas para correr menos riscos com imprevistos. Se as suas contas do mês, aí você também vai anotar, né? Aluguel, financiamento, enfim, uma série de coisas, e ver se os seus gastos estão compatíveis com os seus ganhos. Se não tiverem, você só tem duas opções. Ou você vai gastar menos, ou você vai ter que ganhar mais. Então, sabendo onde você está, você consegue se planejar. Se vai ser possível fazer aquela viagem que eu quero, se vai ser possível trocar de carro, enfim, cada um tem um sonho. Então, a questão é saber onde eu estou. Se eu estou ok, então siga o plano. Se não, é preciso fazer algumas alterações. Maria já adotou um comportamento financeiro mais responsável e inicia o ano com menos dor de cabeça. Para quem se organizou, o seu orçamento não está tão apertado, né? No meu caso, por exemplo, eu tentei organizar meu orçamento para que quando começasse o ano não tivesse tão apertado. Então é mais ou menos isso, né? No próximo bloco, os riscos com as chamadas caravelas nas praias da região metropolitana de São Luís. A gente volta dentro de instantes. Com o locutor anunciando promoção e chamando a clientela, o comércio da Rua Grande, o maior centro comercial a céu aberto de São Luís, aposta nos descontos para movimentar as vendas neste início de ano. Após os gastos das festas, muitos consumidores estão mais cautelosos, com contas a pagar e orçamento apertado, e acabam vendo nas promoções uma oportunidade de economia. Para não perder vendas, os lojistas recorrem às estratégias e assim atrair o público. Atenção, você que está passando dentro da nossa aqui, ó, da nossa loja que vem mais barato, você economiza. Então você que está a fim de comprar mais barato, você que está a fim de economizar. O convite está feito. É assim que alguns estabelecimentos da Rua Grande, o maior centro comercial a céu aberto de São Luís, chamam a atenção dos consumidores. Para não perder nas vendas, os lojistas buscam atrair os clientes com promoções. Afinal, muitas pessoas exageraram nos gastos com as festividades, têm contas a pagar e um bom desconto é bem-vindo para quem sofreu essa redução no poder de compra. O mês de dezembro foi muito apertado, também os preços aumentaram, entendeu? E a gente meio que procura uma forma de achar preços mais que cabem no bolso. A gente precisa mais de lojas, geralmente, que dão essa oportunidade de mais desconto, que a gente possa olhar a loja e ver, não, tá dando desconto, então vamos comprar, né? O Flávio, que é comerciante, explica que em janeiro o movimento diminui na loja. A gente já vem de umas festividades boas, de final de ano, Natal, Réveillon, então aquela mercadoria que já ficou com as pontuações reduzidas, a quantidade menor dentro de casa, a gente faz uma liquidação, faz uma promoção para poder atrair os clientes para isso, para vender um pouco mais. Por isso é importante adotar preços e condições mais atrativas para o consumidor e assim manter o comércio aquecido. O comércio, se não fizer uma liquidação, uma promoção, a gente não consegue manter uma venda aquecida.
Até agora eu tô vendo as lojas que não estão ainda com muito desconto. Mas realmente em dezembro a gente gastou bastante e a gente está esperando aí aparecer os descontos das lojas. Bora conferir agora a previsão do tempo. Como é que fica o clima para as regiões do estado do Maranhão? Paula Torres, é com você. Boa tarde. Oi, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o AF1. Chegamos no meio da terça e antes de fazer aquele happy hour ou planejar a noite, bora ver como o clima pode influenciar seus planos. Aqui em São Luís ainda está quente, com temperaturas entre 26 e 31 graus. O tempo fica com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, então se você for sair mais tarde, pode ser uma boa ideia levar uma capa ou um guarda-chuva. Agora no interior, em São Bento, o clima segue parecido com o da capital. A temperatura varia ali entre 25 e 32 graus, com aquele céu nublado e chuva isolada à tarde. Nada muito diferente do que você já sente aqui na ilha. Em Amapá do Maranhão, o calor continua firme também, 23 a 32 graus, com o sol aparecendo entre nuvens e momentos de céu mais carregado. E lembra do alerta amarelo do INMET que vale hoje para muitas partes do estado? Isso indica que as chuvas fortes podem aparecer em áreas isoladas daqui a pouco. Então, fica de olho. Então é isso. Boa tarde para você. Que o clima esteja leve por aí. E a gente se reencontra amanhã com mais detalhes. Muito obrigado, Paula. Chegou o período do ano mais esperado por muita gente, as férias, quando famílias e amigos aproveitam o tempo livre e as praias se tornam um dos principais destinos. Mas para que a diversão comece bem e termine em segurança, alguns cuidados são essenciais, principalmente quando há crianças. Além da atenção constante à garotada por conta dos riscos de afogamento, é preciso ficar de olho no ambiente, já que a presença de caravelas representa um risco real. Chegou a época do ano que muita gente aguarda com grande expectativa. As férias são a oportunidade de se divertir com a família e amigos. E um dos principais destinos são as praias. Para que a diversão comece bem e termine melhor ainda, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente quando se está com crianças. Já tive episódios de vir à praia e encontrar, infelizmente não podemos ficar na praia por causa das caravelas. Então esse espaço aqui eu já verifiquei que não tem, a gente fica mais à vontade para aproveitar. Os olhos devem ficar atentos às crianças e ao que está ao redor, principalmente se houver caravelas na região. A beleza do animal é tão grande quanto o perigo que ele causa ao ser humano. O primeiro cuidado é a atenção. O segundo cuidado, se por acaso você for atingido ou tiver algum tipo de contato com esse tipo de animal, você não deve colocar gelo, não deve colocar água gelada, água doce, nem esfregar com a areia da praia, porque isso vai provocar lesões ainda maiores. E terceiro cuidado é procurar um posto do Corpo de Bombeiros. Nós temos postos do Corpo de Bombeiros por diversos locais da nossa orla marítima. Você pode também ligar para o 193 e buscar o cuidado necessário. Caso você se acidente, um cuidado também inicial que pode ser feito é a utilização do vinagre. O vinagre ele tem uma composição aquosa de ácido acético e ele inibe com que aquelas queimaduras elas se agravem. O alerta se traduz em números. Em 2024, foram registrados 263 casos de acidentes com caravelas. No primeiro semestre de 2025, foram 32. Muitos destes casos foram de queimaduras leves. Porém, caso perceba a gravidade da situação, não pense duas vezes. Ligue 193. Mas o melhor mesmo é prevenir, observando e evitando o contato com as caravelas. Tenho 2 filhos, idade de 4 e 8 anos, e é um lazer vir para a praia, mas antes disso tomar todo um cuidado. Questão de distanciamento, a questão da maré, as caravelas, para terem muito cuidado por causa da queimação. É interessante, não é? O colorido da caravela acaba chamando a atenção das crianças, é preciso ficar atentos. Eu vou encerrando por aqui, o F1, obrigado pela sua companhia, acesse mais informações das atividades na Casa do Povo do Maranhão através do site aelo.ma.leg.br. Hoje ainda, às 6 da tarde, tem a F2, Assembleia em Foco, segunda edição aqui na programação da TV Assembleia. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.